Perashá, Tazria e Metsorá. Esse Shabat a gente vai ler 2 parashiot em sequência. E praticamente a temática de uma é a continuação da temática na segunda. Perashá começa, Shaki Tazria, justamente com a questão do nascimento de filho homem e de uma filha mulher. Do filho homem, a mulher fica 7 dias, digamos assim, na sua impureza. Depois de 7 dias, ela está pura, inclusive para estar com seu próprio marido. No 8º dia, vai se proceder o Berit Milá, a circuncisão. Daqui a gente vê, então, que é a ratificação daquela mitzvah que foi dada a Abraão, lá em Gênesis, de fazer o Berit Milá. Por isso que, quando acontece de uma criança nascer num Shabat, e o Shabat seguinte vai ser o 8º dia, então é feito o Berit Milá, inclusive no próprio Shabat. Por quê? Porque a mitzvah do Berit Milá, ela antecedeu a mitzvah do Shabat. Então, ela tem prioridade sobre a questão do Shabat. Bom, passando sobre o Berit Milá, tem a questão do nascimento de uma filha mulher. Da filha mulher se dobra. Em vez da mulher ficar somente 7 dias, ficar 14 dias pela impureza dela, como se fosse, e pela impureza da menina que nasceu também, por ser mulher. E depois disso, ela está pura para a questão do marido dela. E para ficar na pureza total em relação ao templo, então aí, em relação ao menino, é 33 dias, em relação à mulher, 66 dias. Dobrando tudo em relação à mulher. Depois nós temos a questão de umas doenças contagiosas. A principal delas, a doença, a lepra, que até hoje é uma doença que Deus nos escape dela. Então, como no passado se tinha a preocupação do isolamento, tinha essa preocupação para não ter esse contágio em relação a outras pessoas, isso tinha a ver, inclusive, com o sacerdote que ia tomar conta daquela população e ia verificar se aquele tipo de doença que a pessoa tinha, se aquilo era contagioso. Então, ia ficar em isolamento por 7 dias, depois o sacerdote ia lá de novo, ver se aquilo tinha evoluído. Então, toda uma preocupação em relação a isso. Se, no caso, tivesse comprovado que aquilo não tinha evoluído e aquela doença não era a lepra, então a pessoa seria reintegrada à sociedade, ao convívio da sociedade, e assim traria a sua purificação num ritual. Só que essas doenças incluíam não somente a lepra, tinha também a blenorragia e outras doenças mais variadas. E tinha a questão do mofo que dava nas casas, que isso também era causa de problema para o povo. Então, tanto essa perachá que a gente está lendo, uma perachá seguinte, a gente vai trabalhar sobre essa questão dessas doenças, ou seja, dá a entender que, infelizmente, e assim é uma verdade, no passado era muito comum e triste essa situação dessas doenças. Agora, o que a Torá vai nos relatar, que essas doenças, as causas delas, era uma causa espiritual, era uma causa moral, era uma causa comportamental, principalmente do que nós chamamos de Lashon Hará, uma maledicência. Então, quando porventura a gente, nos nossos pecados, falava mal de alguém, com maledicência, ou seja, com malícia no coração, aquela pessoa era passível, então aquela sociedade era passível de sofrer essas doenças. Então, a palavra Tazria se refere à questão dos nascimentos. Já comentei isso aqui numa outra perachá, que Isha que Tazria vialidad zahar. A mulher, quando der semente, vai gerar um menino. Aqui nós estamos aprendendo. E quando a mulher, porventura, entre aspas, termina primeiro, nasce homem. E quando é o contrário, nasce mulher. Se aprende dessa passagem aqui. Depois nós temos a questão da palavra Metsorá. Metsorá, que é justamente a lepra. Então, dá 3 palavras no hebraico. Motzi, Shem, Murá. Aquele que tira, aquele que fala palavras ruins.
Então, a maledicência, então, era a questão aí. Continuando essa questão das impurezas, tem a impureza de fluxos que saem do corpo. Como chamei aqui, a blenorragia é uma delas, mas tinha outros fluxos. Tudo aquilo também seria levado ao conhecimento do sacerdote, se passaria por um período de observação, e depois ia ver se aquilo tinha estancado, tinha se curado, a ser reintegrado à comunidade dos filhos de Israel. Também se tivesse fluxo, outros fluxos seminais, por exemplo, também se passava um tempo na impureza, tudo aquele que ele tocasse ficava impuro até a tarde. Se fosse um fluxo sanguíneo, de sangue menstrual, também tinha aquela mesmas regras. Tudo aquilo que a mulher tocasse ia ficar impuro, e aquele que tocasse nela ficava impuro até a tarde. Daqui que a gente tem a lei, a gente tem que tomar muito cuidado na questão do cumprimento. Cumprimentar uma pessoa, por exemplo, tomar muito cuidado com isso, para que você não incorra nesse pecado da contaminação de coisas que podem levar a essas impurezas. Então, daí a gente vê o cuidado de muitos. Só em extremos casos sociais que pode até cumprimentar, mas, em geral, se evita isso. Bom, então, a Perachá, sobre o todo, vai comentar sobre a questão dessas impurezas e das suas purificações. Então, é a Torá que está colocando como é que a gente deve proceder em relação a isso. Bom, o que acontece é que a Torá está prevendo aqui a questão de como manter a santidade dos filhos de Israel. Então, essa é uma grande preocupação. E o que é incrível é a questão do antissemitismo, não de agora, de falar algo sobre essa questão aqui da lepra do povo de Israel. Por exemplo, nós temos aqui um autor, que é o Flávio José, que ele escreveu sobre a Guerra dos Judeus, isso no final da destruição do Segundo Templo. Então, ele tem um livro chamado Contra Apion. Apion era um grego da época dele, que falava mal dos judeus já naquela época, e que citava que os judeus não tinham antiguidade, e que nenhum povo tinha falado da gente no passado. E o Flávio José vai e relata que não. E é encontrado em outros povos falando do povo de Israel, falando mal, mas fala do povo de Israel. Então, entre os historiadores da época do Flávio José, que ele trouxe, que era 300 anos antes dele, era um egípcio chamado Maneton. Esse egípcio, quando o Egito foi conquistado por Alexandre o Grande, e teve aquele impacto com a cultura da Grécia, então ele escreveu a história do Egito. Escreveu sobre aqueles faraós, deu a parte cronológica, e lá ele fala também sobre os judeus, fala também sobre os israelitas. E no relato dele, ele diz que um profeta egípcio teve uma visão que ele relata para o faraó da época, que diz: você quer realmente que o Egito fique limpo e abençoado? Você deve expulsar os impuros da terra do Egito. Quem são os impuros? Os leprosos. E quem são os leprosos? São os israelitas. E assim, faz com que o Egito tenha expulsado a gente de lá, e não que nós saímos de lá. Então, a gente já vê aqui a história sendo manipulada, olha o tempo. E assim, a gente está vendo aqui num relato dessas duas parashiotas, que devia ter, com certeza, a questão dos leprosos, não só no meio do povo de Israel, como que todos os povos da antiguidade, isso era uma realidade triste. Triste, como é até os dias de hoje. Mas aqui a gente percebe, então, esse antissemitismo já vem de muito longe, já vem de muito longe. Então, compete a nós, como realmente bons israelitas, e que conhecemos a verdade de fato, já que a gente passou por esses fatos, de relatar a verdade que seja para todos conhecerem. Bem, então, em cima disso, nessa parte vai falar sobre como a gente deve purificar
Se um objeto, se um utensílio ficou impuro, como é que eu deveria purificar esse utensílio? Então, vai depender do uso do utensílio. Se o utensílio que eu uso, ele vai no fogo direto, então, para eu purificar esse utensílio, eu tenho que botar ele no fogo direto. Eu tenho que queimar ele, ou seja, flambar ele de um lado e do outro. Se esse utensílio ele é utilizado para ter água dentro dele, coisa que envolvam qualquer tipo de molho, então eu vou ter que realmente cauterizar ele, ou seja, purificar ele usando água, no caso, água quente. Eu vou mergulhar aquele utensílio em água quente. Se for utensílios que não tem como eu fazer, por exemplo, um prato de barro, uma panela de barro, não tem como tu purificar ela, só quebrando. Quebrando e fazer outro. Então, isso a Torá relata aqui. E aí tem justamente a questão da mikve. Mikve é aquela reunião de água, mas de água que seja realmente pura. Então, com essa água pura, a água da chuva é uma delas. Agora, se eu moro justamente onde tem um riacho, aquele riacho é água pura. Se eu moro onde tem um mar, também é água pura, com certeza, água corrente. Só que para eu ter água da chuva, eu tenho que ter uma água da chuva que seja realmente uma água que não tenha interferência humana. Eu não posso canalizar essa água fazendo dobras de modo que essa água vai ficar presa nessa dobra. Ela tem que ir direto para um lugar. Ela cai aqui e aqui ela vai direto para aquele lugar lá, que vai ser um tanque, que chama de mikve. Aí de lá eu vou me purificar e devo trocar, logicamente, essa água constantemente. Então, é assim que funciona essas regras da mikve. Então, a mikve é algo importante para a gente ter em nossas casas. Quando a gente não tem mikve, então, às vezes, o chuveiro pode até fazer esse papel. Mas eu devo tomar um banho demorado, que ele possa compensar como fosse a quantidade da água que se tem numa mikve. Então, se eu tomo um banho completo de uns 20 minutos, por exemplo, então agora eu estou realmente me purificando. Então, agora falando do banho. A gente debateu semana passada aqui o do banho em dias festivos, no Shabat, Yom Tov, como é que fica a questão do banho. Agora, o banho com água fria, ele é permitido. Assim fala o Shulchan Aruch, inclusive em Shabat. Você pode tomar banho de água fria e tomar cuidado para se enxugar. Para se enxugar, você não pode pegar a toalha e esfregá-la no seu corpo para que ela não arranque pelos. Como é que você faz? Pegar a toalha suavemente e vai passando assim no corpo, de modo que não vai arrancar pelos. Agora, eu moro num lugar frio. Lugar frio. Não dá para tomar banho de água fria. Como é que eu vou tomar banho de água quente? Então, isso é realmente um problema complicado. Bom, quando é um Shabat, tudo bem, eu vou tomar banho na sexta-feira de tarde. Quando passar o Shabat inteiro, sábado à noite, tu vai tomar teu banho. Tudo bem. Mas digamos que aconteça de termos, por exemplo, um Rosh Hashanah, que acontece numa quarta-feira à noite. Aí vem, primeiro dia é quinta, segundo dia é sexta, e o terceiro dia é Shabat. Ou então, como passou agora aqui, tivemos, primeiro dia foi Shabat, Shabat é Agadol, logo em seguida, Pessa, que continua para o domingo, e para o segundo dia de Pessa foi segunda-feira. Então, 3 dias direto. Como é que eu faço para tomar banho? Então, no Shabat, já falamos aqui que a gente não deve tomar esse banho de água quente. Mas o Yom Tov, como é que fica o Yom Tov? Então, soluções para o Yom Tov. A gente comentou na semana passada, talvez, da possibilidade do Ben Hashemashot. Ben Hashemashot é aquele horário que fica entre o pôr do sol e o início da noite, que tem ali mais ou menos 10, 15 minutos, e que algumas coisas seriam permitidas nesse horário. Mas, de fato, não envolve o banho. E também o problema seria que isso só seria permitido, se caso fosse permitido, só na primeira noite. Por exemplo,
começou o Shabat, Ben Hashemashot, para começar o Shabat. Tá, mas o Ben Hashemashot dos outros dias, tu tá acabando o Shabat, tu já entra em Yom Tov direto. No segundo dia também, tu acaba o primeiro Yom Tov, entra no outro Yom Tov direto. Então, tu não tem o Ben Hashemashot para isso. Então, a gente volta de novo. Então, como é que eu faço agora para tomar banho durante, pelo menos, são 3 dias. No segundo dia, por exemplo, eu quero tomar um banho. Então, se for lugar como aqui em Belém e outros lugares aqui do norte, tu vai tomar banho com água fria, normalmente, não tem nenhum problema. Mas eu moro em lugar frio, como é que eu posso fazer? Então, bora ver aqui algumas soluções para isso. Uma é chamada de Dud Shemesh. Dud Shemesh é você esquentar a água através de energia solar. Mas energia solar não é essa energia elétrica que fornece para nossas casas. Vou usar, por exemplo, no telhado da casa. Quando, vou chamar de um espelho, aquilo vai concentrar aquela energia do sol, o calor do sol, aquilo vai esquentar a água aqui. E quando ligar o chuveiro lá embaixo, a água vem quente. Aí eu posso tomar meu banho. Tomar meu banho. Bom, ainda assim, eu devo tomar banho da seguinte maneira durante o Yom Tov. Não tomar banho completo. Como é que é completo? Completo é ficar embaixo do chuveiro e pegar água por completo. Não. Eu vou lavar o rosto, a cabeça embaixo do chuveiro, tiro o rosto, lavo a parte do braço, o braço, e tem outras partes do corpo. Nós temos uma expressão, Chavé lechol nefesh. Então, é algo que eu não devo fazer durante o Yom Tov. Então, Dud Shemesh é um. Outro, através de boiler. Não sei se a maioria conhece o que é boiler. Boiler é algo que tu, por exemplo, tomar um café quente durante o próprio Shabbat ou até Yom Tov. Então, eu tenho um utensílio assim grande, que você enche ele de água, na sexta-feira, e ele esquenta a água. E depois a água fica só sendo mantida na temperatura. E quando chega no Shabbat, tu vai, bota o café, tudo mais daqui, bota água quente, e o mistura está pronto. Isso em relação também ao banho, não em Shabbat, logicamente, no dia de Yom Tov, poderia ser feito também. Então, você compra um boiler para a tua casa, esse boiler vai armazenar essa água quente e tu vai tomar banho com a quantidade que tiver nesse boiler, logicamente. Que é diferente do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele vai esquentar a água, quando a água passar naquele cano, que ela tem algo que vai esquentar aquela água, passa direto para ti. Não é isso. O boiler armazena aquela água. Então, a diferença dele é essa. Então, isso você pode tomar o banho, mas da mesma forma, tomar banho sem ser com a água completa no corpo, parte a parte, como a gente está falando isso, no banho quente, durante o Yom Tov. Agora, tem aqui também, a gente pode ver isso aqui através aqui no próprio, na internet. Quem quiser procurar, bota escrito direto, Rav Moshe Elmeskani, que é justamente um blog. Esse blog é do Rabino Moshe Elmeskani, com certeza. Então, o que está escrito aqui? Aí tu escreve, passando ele, leis de Yom Tov. Leis de Yom Tov. Yom Tov. Aí você abre. Quando abrir, vai dar justamente aqui, ó. Ó. Já abri aqui, wordpress.com, Rav Moshe Elmeskani. Dia 8 de junho de 2018. Eu publiquei isso. Então, tá bem aqui, ó. Vou abrir aqui. E aqui vai me dar, né? Lei de Yom Tov. Então, nessa lei de Yom Tov, aqui está escrito o seguinte: que é permitido, pode ler lá, é permitido o uso de eletricidade em Yom Tov. É permitido o uso de eletricidade em Yom Tov.
Ó. Bora ler mais aqui para a gente acompanhar justamente o que está dizendo aqui. 144 é o número da citação. Porque isso aqui foi, na verdade, uma tradução que eu fiz do rabino Rabbi Shalom Messas, que tem um livro chamado Yalkut Shemesh, e eu traduzi o livro dele para o português. E coloquei justamente aqui no meu blog. Então, vocês vão achar isso no meu blog. Bom, então aqui o que está dizendo aqui é exatamente isso. Que é permitido o uso de eletricidade Yom Tov, que não é considerado o Yom Tov como se fosse Nolad. O que é Nolad? Nolad é algo que você cria novo. Por exemplo, o fogo. O fogo, se eu for friccionar uma pedra com uma pedra, botar aquela madeira com madeira, consigo fazer fogo. Isso eu não posso fazer em Yom Tov. Mas se eu pegar um fogo já aceso e só transferir esse fogo para outro lugar, você tem medida em Yom Tov. Então, segundo esse estudo, ele está justamente nos dizendo que o ato de eletricidade é a ligação daqueles dois fios. Então, quando você aperta no botão, no liga, está fazendo aquela, tipo uma transferência. Aquela corrente continua, está vindo para cá. Então, isso não é considerado como nolado. Como nolado. Quem está procurando o blog, pode botar lá. Rav Moshe Meshkani, tudo junto. Bota logo Lei de Yom Tov. Na Lei de Yom Tov vai dar no 144, essa lei específica que eu estou falando aqui. Então, não é considerado, é permitido o uso da eletricidade em Yom Tov. E o Rabino Shalom Michat escreve que você pode ligar, mas ele coloca uma restrição em relação a você a desligar. Como está no livro, ele diz, olha, tu pode ligar a luz da tua casa. Aí você quer dormir, você quer desligar a luz. Ah, você não pode desligar. Então, através de um pagão, você diz, olha, eu quero dormir agora, está muito claro. O pagão vai e desliga. Então, você desliga aquilo, destinui. Assim você desliga. Agora, o primo do Shalom Meshach, ele foi o rabino-chefe do Marrocos e depois foi o rabino-chefe também de Jerusalém, até o falecimento dele. Já o primo dele, que era Yosef Meshach, também tem vários livros publicados, era chefe na cidade de Meknes, também lá no Marrocos. Quando foi para Israel, virou chefe da cidade de Haifa. E ele morreu em 74, mais ou menos. Escreveu muitos livros. Ele disse, não, já que eu posso ligar eletricidade, eu posso também desligar. E assim, vários outros sábios do Marrocos seguem também essa mesma opinião. E não só sábios do Marrocos. A gente tem vários sábios Ashkenazim que também seguem essa mesma opinião. Quem, por exemplo? Tem um sábio chamado Pensa Frank, que é um Nitzol HaShoah, que ele foi um que salvou do Holocausto. Também, quando escreveu sobre isso, escreveu que também era permitido você fazer a ligação da eletricidade através de outra permissibilidade que ele usou. Através de grama. Grama em hebraico, quando você faz aquilo acontecer, mas indiretamente. Então, ele considera que você, ao ligar no botão que liga e desliga, aquilo seria indiretamente vai acontecer, porque ele tivesse a ligação interna. Então, ele fala isso. Outro sábio importante, Rabbi Yechiel Epstein, que escreveu o livro Aruch HaShulchan. Tem o Shulchan Aruch famoso? Ele escreveu o livro do contrário. Aruch HaShulchan também permite o uso de eletricidade em Yom Tov. Mas os rabinos do Marrocos, principalmente do Marrocos, é que usam isso mais abertamente. Outro rabino famoso também é o David Ben Shimon, Suf Debash, que era do Marrocos, mas atuava como rabino
de comunidade judaica no Egito, no Cairo. Ele tem vários livros e também escreveu da permissibilidade de utilizar eletricidade em Yom Tov. E continuando aqui, a gente está lendo no blog, que é do livro, que inclusive o gafrur. Gafrur é o fósforo. Como o fósforo não tem dificuldade nenhuma de você fazer aquele fogo sair, então, segundo a gente, isso aqui está na mesma categoria de transferência. Então, até o fósforo seria permitido em Yom Tov. Continuando, Candido, aqui, aí o Rav Shalom Echar diz, quando ele saiu do Marrocos e foi para Israel, lá ele ouviu várias outras opiniões de outros sábios, proibindo o uso da eletricidade em Shabbat. Disse, olha, então eu me recuei um pouco, mas se tiver necessidade de você utilizar a eletricidade em Yom Tov, você pode utilizar. Então, na questão do banho, por exemplo, tem pessoas que suam muito. Isso causa um desconforto muito grande, não só para ele, mas as pessoas que estarão ao lado dele. Então, para essas pessoas, incluindo crianças também, devem tomar banho em Yom Tov. Então, para eles, como está dizendo, você pode ir lá e ligar o chuveiro, tomar tua água, sem estar se importando com Dudu Shemesh, com a questão como eu falei, da placa solar que vai esquentar a tua água, e nem do boiler. Mas tu deve tomar banho daquela mesma maneira. Parte a parte, uma parte da cabeça, uma parte do corpo, assim, pode não um banho inteiro, isso com água quente. Então, agora, aqui que importa para nós sabermos as nossas origens. Então, se eu sou um judeu, e digamos que eu tenho origem ashkenazi, então eu tenho que procurar o que meus pais seguiam. Na comunidade que ele vivia era o rabino tal lá. Esse rabino tal, como toda aquela comunidade, ele seguiu o tal preceito dessa maneira. Qual? Não se pode tomar banho em Yom Tov. Tá bom, então o de lá é isso daí. Agora, nós que somos do Marrocos, nós que viemos de comunidades judaicas de Espanha e Portugal, e descemos ao Marrocos, ou subimos até a Holanda e Inglaterra, ou que a gente foi para a Turquia, para aqueles que permaneceram em Espanha e Portugal e tiveram a infelicidade de se converter ao cristianismo, e foram perseguidos pela Inquisição durante séculos, e agora a gente está voltando ao judaísmo. Eu devo voltar ao judaísmo que os meus pais antepassados faziam. Então, vai se aplicar essas mesmas leis que eu estou falando aqui. Então, agora, se eu vou me submeter a um Beit Din, e esse Beit Din, tribunal, os rabinos que estão lá acham que essa não é a opinião que deve ser seguida, então não pode chegar lá e dizer, olha, mas eu cheguei a essa opinião aqui, quero me converter assim. Mas então não com esse tribunal. Então, é isso que é a importância. Agora, a gente deve estudar sempre, procurar as fontes, procurar sempre os motivos que levam a tal procedimento ou dessa maneira ou daquela maneira. Então, agora, em resumo, para nós que seguimos essa orientação de nossos antepassados, que são hispano-portugueses, a gente, de fato, deve seguir o que falam nossos grandes sábios. E eles defendem essa opinião. Outro rabino famoso que eu não mencionei, o David Shilush, que era do Marrocos e virou rabino-chefe de Natânia, uma cidade lá em Israel, já falecido também. Mas tem vídeos gravados dele explicando que a eletricidade é completamente permitida em Yom Tov. Completamente permitida. Tanto você acender, como você desligar. Então, é isso que eu falo para vocês. Se a gente está seguindo justamente os nossos, a gente tem que se apoiar. Então, quando chegar na necessidade de tiver 3 dias como esse,
e você quer tomar um banho durante o Yom Tov, então, com a necessidade, você pode tomar seu banho. Não se esqueça, não com banho completo embaixo do chuveiro, e sim parte a parte você faz isso. Se for com água fria, pode ser direto e completo. Mas se for usar água quente, por causa dessa necessidade, tem que ser através desse tipo de procedimento. Bem, então, essa é a lei que a gente tem a respeito da purificação. Então, a mikve, ela é mencionada nessa perachá aqui, mikve maim. Então, assim como o riacho, o próprio rio, o mar, são obras divinas para purificação, também assim deve ser a nossa mikve. Deve canalizar a água da chuva, que é uma água pura, que é divina, digamos assim, para que venha num espaço que eu possa tomar banho lá. Como é que eu devo proceder dentro da mikve? Lá eu dou, em geral, 7 mergulhos, tem opiniões diferentes. 7 mergulhos. Se eu sou homem, dou 7 mergulhos, não digo berachá alguma, e saio da mikve e tomo banho se eu quiser depois, tudo mais. Se for a mulher, aqui também tem 2 costumes também. A mulher pode tomar banho, quando ela sair, ela se cobre com, digamos, sua toalha, ou for aquele um roupão, e diz a bênção. Ou então, que é o mais adequado, diz a bênção antes. Lá fala a bênção e depois vai e entra na água para tomar o seu banho da mikve. Se ela diz a bênção, entra na água. Então, essas são as leis da purificação. Então, o quanto que o povo de Israel é preocupado com a questão da purificação. Mas o que é impureza, então, para o judaísmo? A impureza para o judaísmo é a questão da morte. Então, existe uma pirâmide do que seria o mais impuro. Então, o morto está em cima. E assim tu vai chegando em doenças terminais, tudo mais, como a lepra, questão da própria menstruação, que foi a perda de uma possível vida, vai diminuindo. Então, isso que é a impureza. E a pureza é você tentar manter o teu grau de vida sempre mais elevado. Então, que Deus possa abençoar todos nós, com suas bênçãos, que nos purifique, principalmente o nosso coração, e que digamos todos, amém.